Presente sessão especial em homenagem aos 85 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A partir desse momento, convidamos todos para que, em posição de respeito, acompanhamos o hino nacional brasileiro, seguido do hino do município de Criciúma, a serem executados pela Orquestra Harmonia Celeste. Filho do Ipiranga, imagens próximas, um povo heróico, brado retumbante, o sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria neste instante, seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso. Em teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, pátria amada. Os filhos de ti só és mais gentil, pátria amada, Brasil. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro ostentas estrelado, e digo verde louro nessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergue da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quente agora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, pátria amada. Dos filhos de ti só és mais gentil, pátria amada, Brasil.
nasceste, menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante de uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir. E carvão foi o teu berço, e progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu foste a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho de nosso país. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, és mãe dedicada destes filhos de teu céu azul. É o amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Todos, por favor, sintam-se à vontade, quem não tomar seus assentos. Lembramos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pela internet nos canais oficiais do Poder Legislativo de Criciúma, no YouTube, o qual pode ser acessado através do endereço youtube.com/Câmara Criciúma. Destacamos e agradecemos ainda a presença de mais autoridades. Fabrício Cardoso de Freitas, representando o vereador Luiz Carlos Custódio Fontana, pastor Clédio Ferro, pastor auxiliar da Assembleia de Deus de Criciúma, Gentil Francisco, presidente da UABC aqui da cidade de Criciúma, pastor João Apolinari, pastor auxiliar da Assembleia de Deus, pastor Natanael Melo, pastor presidente da Assembleia de Deus da cidade de Imbituba, pastor Maximilian, pastor auxiliar da Assembleia de Deus, pastor Elton Fous, pastor auxiliar da Assembleia de Deus, pastor Ramon Melo, pastor auxiliar da Assembleia de Deus, pastor Valdeci Périco, pastor auxiliar da Assembleia de Deus, pastor Ayrton Luciano, pastor auxiliar da Assembleia de Deus, e o pastor Bruno de Souza, pastor auxiliar da Assembleia de Deus. A Câmara Municipal de Criciúma busca constantemente renovar seu compromisso com a sociedade criciumense, e essa justa homenagem faz parte desse intuito. O Poder Legislativo Municipal, neste ato, presta justa homenagem aos 85 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, reconhecendo sua trajetória de dedicação à mensagem bíblica e amorosa, seu fervor e equilíbrio, bem como seu destaque no incentivo à educação e cultura, tanto quanto pelas ações sociais de auxílio aos carentes e aos dependentes químicos. Os 85 anos da Assembleia de Deus foram construídas no dia a dia, através de atividades religiosas e sociais de grande repercussão. Assim, a Assembleia de Deus consolidou-se como uma instituição que completará 85 anos em constante crescimento, num demonstrativo de reconhecimento de seu trabalho bíblico,
devotado ao bem-estar de seus membros e de toda a sociedade. Durante o coquetel servido com membros, recepcionando os membros da Assembleia de Deus de Criciúma, fiquei muito feliz, porque um dos convidados olhou para mim e disse que era um prazer estar conversando com o neto da irmã Adília, uma das primeiras crentes da nossa cidade. E eu sei muito bem, pastor Roberto, o que a igreja fez e faz para o desenvolvimento da cidade. A Assembleia de Deus, pastor Obadias, ela alcança as camadas da sociedade onde o poder público não consegue chegar. Onde as forças de segurança, deputada Giovana, não conseguem atuar. A Assembleia de Deus transforma vidas, que é o patrimônio, pastor Vânio, mais importante do ser humano. Portanto, como parte desta homenagem, convidamos o pastor Carlinhos, carinhosamente conhecido, pastor Carlos de Souza, para que realize, como bom assembleanos que somos, uma oração inicial para que esta sessão da Câmara de Vereadores de Criciúma esteja não só contando com a presença dos senhores, mas com a presença do Espírito Santo de Deus. Paz do Senhor, queridos. Vamos se colocarmos de pé para nós orarmos a Deus nesse momento solene. Agradecer a Deus pelos 85 anos da Assembleia de Deus de Criciúma. Amado Deus, querido Pai, nesta noite solene, queremos te agradecer, Senhor, por esses 85 anos que estamos comemorando nesta cerimônia, que estamos aqui juntos com os irmãos da Assembleia de Deus, junto com o nosso pastor presidente, pastor Roberto Ovaile, também junto com a nossa pastora irmã Irene. Queremos nesta noite, Senhor, que venha abençoar e dar muitos e muitos anos para que prossigamos ganhar almas aqui nesta cidade. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Obrigado.
Que apresentação espetacular. Merece uma salva de palmas. Para nos apresentar um breve histórico da instituição, dando sequência à nossa sessão solene, gostaria de convidar ao púlpito o vice-presidente da Assembleia de Deus de Criciúma, pastor Adriano Sebem. Cumprimento a todos com uma boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar as nossas autoridades aqui presentes, especialmente as da mesa, na pessoa do nosso proponente, vereador Obadias Benones, bem como o vereador Márcio, muito digno presidente da nossa Câmara de Criciúma, e também o nosso querido vereador Toninho, que representa o Poder Executivo, e também nossa querida deputada Giovana de Sá, deputada federal, e pastor Arcelino Victor de Mello, nosso ex-presidente da ADC, e intencionalmente aqui destacando nosso presidente da Assembleia de Deus de Criciúma, pastor Roberto, pastora Irene. É uma alegria imensa podermos estar aqui servindo a esta causa, bem como na pessoa do nosso presidente. Cumprimento a todos os nossos pastores, bem como irmãos, amigos e participantes dessa sublime sessão solene da nossa Câmara de Vereadores de Criciúma. Cumprimentar aqui a orquestra, cumprimentar o coral e a todos que nessa noite farão uso também da palavra. Heber Vieira, nosso comunicador de sempre. Eu inicio falando aqui sobre a nossa Igreja do Relógio e seu legado no coração de Criciúma. Me permita alguns minutos, onde vamos tecer algumas considerações a respeito de 8 décadas de história da ADC, Assembleia de Deus de Criciúma. A fé de um povo também é a força que faz, ou que o faz progredir. Em Criciúma, a presença das igrejas evangélicas faz parte da própria história da cidade, contribuindo espiritualmente para a sua formação e crescimento ao longo das décadas. Entre elas, destaca-se a Assembleia de Deus de Criciúma, cuja trajetória de dedicação, serviço e amor ao próximo se entrelaça com a caminhada rumo ao centenário dessa terra abençoada. Uma vez que estamos celebrando 85 anos de existência, em detrimento ao centenário político-administrativo da cidade de Criciúma. A Assembleia de Deus na nossa cidade. Enquanto o mundo enfrentava os horrores da Segunda Guerra Mundial, um novo capítulo de fé começava a ser escrito em Criciúma. Isso no início de 1939. 3 mulheres cristãs chegaram à cidade, movidas por um amor inabalável a Deus. Elas se tornariam as primeiras assembleianas deste solo abençoado. Na contramão das trevas que assolavam o mundo, trouxeram consigo a luz do Evangelho e o calor da esperança, dedicando-se a espalhar o amor de Cristo que ardia em seus corações. Os registros contam que justamente nesse ano de 1939, chego aqui em Criciúma, Vitalina e sua filha Maria do Carmo, vindas de Imbituba. Poucos anos depois, em 43, uniu-se a elas a senhora Maria Silva Rodrigues, cuja fé e dedicação foram fundamentais para o florescimento das primeiras atividades religiosas na cidade. Assim, com simplicidade e coragem, essas mulheres lançaram as sementes de uma obra que frutificaria por gerações. Há 85 anos, essas 3 mulheres visionárias e corajosas deram início à ADC, que deixaria um legado que atravessa gerações. Os primeiros cultos da Assembleia de Deus de Criciúma ocorreram em 1944, de forma doméstica, na residência de Maria Rodrigues e de outros fiéis, com a presença do missionário Orlando Spencer Boyer, missionário americano, que pastoreava Tubarão e a região sul do estado. O primeiro culto público foi realizado no ano seguinte, em 45, no mês de junho, conduzido pelo pastor Isaac Colenda Lemos, que o substituiu o referido missionário Orlando Boyer em Tubarão. E aconteceu ali na estação ferroviária central, onde hoje está localizado o terminal de ônibus, terminal central, por assim dizer.
receberia o nome da Praça Maria Rodrigues, nessa mesma localidade, onde foi realizado o primeiro culto público, e assim houve a primeira conversão a Cristo de um criciumense. Com o crescimento dos convertidos, surgiu a necessidade de um espaço físico. E em 1947, os fiéis passaram a se reunir em um imóvel alugado, especificamente agora para cultos, onde hoje fica a Avenida Centenário, atual Banco Safra. Mas 2 anos depois, em janeiro de 1949, foi inaugurado o primeiro templo próprio, que foi uma modesta igreja de madeira, onde hoje se encontra o templo sede. O endereço atual, a Rua Duque de Caxias, número 9, no centro da nossa amada Criciúma. A emancipação eclesiástica da igreja ocorreu em 1953, quando o pastor Antônio Lemos assumiu como primeiro presidente local, marcando o início de um período de autonomia e expansão da Assembleia de Deus em Criciúma. Hoje, ao celebrarmos esses 85 anos de história desta amada igreja, rendemos uma homenagem especial aos valorosos obreiros pioneiros que, com fé, dedicação e amor, lançaram os alicerces desta grande obra em Criciúma. Podemos citar aqui, antes da emancipação, os pastores Orlando Boyer, Isaac Colenda Lemos e Antonioto Grangeiro, e os presbíteros dirigentes, primeiros pastores locais, que foram o presbítero Adalberto Schlemper, presbítero José Serafim de Borba e presbítero Sebastião Mota. E o primeiro presidente, pastor Antônio Lemos, sendo que o crescimento da comunidade levou à necessidade de ampliar a estrutura. E 7 anos depois do primeiro templo ser inaugurado, no ano de 1956, a modesta igreja, então, cedeu lugar para um templo já de alvenaria, o segundo templo que foi inaugurado neste ano de 56. Durante esse período, a igreja experimentou um notável crescimento, fruto de árduo trabalho e da dedicação dos seus primeiros presidentes, bem como de um exército de anônimos e leigos, que à medida que iam se convertendo, iam trabalhando para o Senhor, investindo no reino de Deus. É preciso dizer que já no ano de 1970, nós temos a inauguração do terceiro templo, ou seja, 14 anos após o segundo templo. E esse templo foi inaugurado com uma estrutura já ampliada, vitrais coloridos, revestimento de cerâmica, acompanhado de desenvolvimento urbano da cidade. Destaque para a instalação da torre com o relógio. A igreja, desde então, passou a ser carinhosamente chamada da Igreja do Relógio, um ponto de referência no coração de Criciúma. Com o passar do tempo, aquela região que era tida como periférica para a cidade passou a ser considerada um dos pontos centrais do nosso querido município de Criciúma, até por conta do fluxo do trânsito urbano que canalizou por aquela região. É preciso destacar que a Assembleia de Deus de Criciúma, ela possui hoje, na presidência do pastor Roberto, 12 presidentes, iniciando com o nosso querido pastor Antônio Lemos, depois pastor José Serafim de Borba, pastor Arthur Montanha, pastor Hilário da Costa, pastor José Alves Rodrigues, pastor Nirto dos Santos, pastor José João Vieira, pastor Valdomiro Souza, pastor Oswaldo Lemos, querido pastor Arcelino Victor de Mello, que está conosco aqui, e nós temos também pastor João Seno Ovailer e o atual pastor Roberto Ronato Ovailer. Em 2001, diante dos desafios estruturais e do constante crescimento da membresia, o antigo templo cedeu espaço para um novo tempo de fé e também de renovação. Com o coração agradecido e o olhar voltado para o futuro, iniciou-se a construção de um novo templo erguido sobre os mesmos alicerces espirituais que sustentaram até aqui. Em 2005, então, esse novo prédio foi inaugurado no mesmo endereço, preservando a torre e o tradicional relógio, símbolos que permanecem como guardiões da história, unindo o passado e o presente em um elo sagrado entre fé e identidade criciumense. Nesse sentido, o relógio denota também o tempo de Deus para o povo criciumense, a hora de Deus para a salvação, a hora de Deus para a restauração, a hora de Deus para viver as promessas do Senhor para a terra do carvão. Segundo o exemplo de esforço e dedicação daqueles que os antecederam, este novo templo não representa apenas uma arquitetura imponente, mas tornou-se o palco dos grandes projetos
que tornariam a igreja ainda mais relevante. Hoje ela ultrapassa as fronteiras do espaço físico, ampliando sua influência por meio do crescimento expressivo de membros, congregações, obras sociais e departamentos. Desde 2007, com a chegada do pastor João Seno Weiler, e em 2018, quando o pastor Roberto Weiler assume a presidência, ela vem se consolidando como uma luz viva na comunidade. São atualmente 140 dirigentes de congregação, 2 em cada um dos 70 templos. Nós temos em torno de 1.300 obreiros na hierarquia de auxiliar a pastor e uma infinidade de líderes de departamentos e ministérios, os quais têm trabalhado incansavelmente para fazer com que o reino de Deus avance nas terras criciumenses, liderando assim cerca de 13 mil membros e congregados ao longo dos 70 templos espalhados por toda a nossa cidade. Finalizo aqui, citando apenas algumas atividades da igreja, como é de conhecimento de membros aqui presentes, mas para efeito de registro, nós pontuamos que a igreja ela tem avançado em missões. Desde a década de 70 envia missionários, na década de 80 ela fixa uma agência de missões, e hoje a missão MUH, Mensageiros da Última Hora, que é o departamento, por assim dizer, a agência de missões da igreja, Assembleia de Deus de Criciúma, atua em mais de 50 municípios do território nacional e em 12 países em missões internacionais. Em vários desses países, e eu vou citar aqui os continentes, que a igreja leva o nome de Criciúma. Nós temos na América do Sul, na América Central, na Europa, na África e na Ásia. Em todos esses continentes, nós temos famílias de missionários trabalhando em tempo integral, levando o evangelho e também ali as obras sociais, com projetos sociais pontuais e que têm abençoado as comunidades. Na área de capelania, a igreja mantém um histórico robusto, desde os anos 80, com a evangelização em presídios, hospitais, abrigos e escolas. A atuação prisional é referência na região, promovendo ressocialização e apoio espiritual com frutos visíveis de transformação. Nós temos alguns projetos, eu vou citar aqui resumidamente. O projeto Arroz com Feijão leva esperança e alimento a 1.500 crianças na África, sendo 250 delas sustentadas diretamente pela missão de Criciúma. Mais do que nutrir o corpo, ele transforma vidas. O projeto semeia sonhos e espalha o amor de Cristo onde ele é mais necessário. O projeto Crescer, aqui na América do Sul, toca vidas e corações, levando alimento e esperança diariamente a 120 crianças em Chincha e em Cusco, no Peru. Graças à generosidade de criciumenses comprometidos, essas crianças recebem não apenas o sustento, mas a oportunidade de sonhar e trilhar caminhos que podem transformar completamente as suas vidas. Para a tribo Maasai, por exemplo, na Tanzânia, na África, foram construídas uma escola e um hospital maternidade. Mesmo em meio à vastidão da savana, tão distante de nós, o amor de nossos irmãos criciumenses alcançou essas terras, tornando possível erguer o hospital e levar esperança, cuidado e vida a quem mais precisava. Cada tijolo colocado e cada gesto de solidariedade são testemunhos vivos de fé, compaixão e união que atravessaram continentes. Dentre muitos projetos, pontuamos aqui alguns, apenas para degustação dos presentes. Nós temos também o projeto nordestino, que ocorre no Piauí, que também tem sido notório, tem feito a diferença ali no nosso querido no Nordeste brasileiro. A ação social da igreja tem origem também quando Maria Rodrigues iniciou encontros de oração aliados à ajuda a famílias em situação de vulnerabilidade. Esse espírito solidário deu origem, em 1960, à nossa querida Abadeus, que inicialmente era um departamento social da Igreja Assembleia de Deus, mas na década de 90, então, ela desvincula e hoje possui personalidade jurídica e todo o sucesso que nós conhecemos como uma pessoa jurídica à parte. Em 99, com a criação da ABCRI, a Assembleia de Deus ampliou seus projetos sociais e o trabalho cresceu significativamente. Atualmente, a igreja mantém um calendário mensal da assistência social, distribuindo alimentos e afins de maneira exponencial no nosso município. Para termos uma ideia, mensalmente, a Assembleia de Deus distribui quase 5.000 cestas básicas, equivalente a quase 80 toneladas mensais de alimento, mais um valor em torno de R$15.000 mensais,
em ajudas gerais, mais roupas, calçados e afins. A influência da ADC em instituições parceiras é considerável. Nós temos, por exemplo, o surgimento, como citei aqui, Abadeus, o próprio pastor Vânio, que é o nosso diretor do Desafio Jovem de Criciúma aqui, um assembleiano, que também bem nos representa e é um modelo, por assim dizer, daqueles que, muitos assembleianos que desencadearam projetos e que até hoje dão muito fruto e dão muito certo e que também tem a sua personalidade jurídica ali, por assim dizer. Queridos, nós queremos finalizar aqui, apenas agradecendo a oportunidade e dizendo que a Assembleia de Deus está aqui para servir a comunidade. E a minha última fala é que, com resiliência e coragem desses crentes pioneiros que enfrentaram uma oposição brutal e sistemática lá no início, nas primeiras décadas, o que era normal para uma fé nova, o que ninguém conhecia, se era de bem, se era de mal. Mas, naquele momento, sendo compreensível, a igreja foi mostrando, pelo seu estilo de vida, de amor e altruísmo, que a fé que nós professamos é uma fé genuína, que não queremos competir com ninguém, ser melhor do que ninguém, mas glorificar o Senhor e ser um representante do próprio Jesus aqui na terra. Somado às adversidades nas primeiras décadas, que eram severas, variando de perseguições pessoais, ameaças, humilhações e agressões, a ataques violentos aos locais de culto, como naquele tempo apedrejamentos, tentativas de incêndio e até possíveis explosões com dinamite. Contudo, no nosso livro, que o pastor Roberto Weiler tem idealizado, a ADC, 85 anos, uma história escrita por Deus, aqui há um capítulo que registra vários testemunhos e depoimentos de pessoas que vão aqui lembrar que muitas vezes os agressores colocavam dinamites nos locais de culto, mas os dinamites eles não explodiam, não por conta de que não havia intenção de explodir, havia intenção, mas Deus do céu estendia a sua mão e dava livramento, porque esta obra não é uma obra de homens, é uma obra de Deus que veio para somar e para abençoar a sociedade criciumense. Por isso, a Assembleia de Deus, sustentada por manifestações sobrenaturais e proteção divina, vem somando dia após dia e hoje celebra seus 85 anos de existência. Convido você para assistir com a gente a um vídeo que vai também trazer aqui um convite especial para uma celebração no templo que ocorrerá dia 8 e 9 do próximo mês de novembro, que celebra justamente o nosso aniversário. E é muita gratidão para nós receber você lá e assim expressar os mais dignos louvores a Deus por tudo que Ele tem feito ao longo de 8 décadas. Obrigado. Há 85 anos, um pequeno grupo de homens e mulheres ousou sonhar. Sonhar com uma igreja cheia da presença de Deus. Assim começou a história da Assembleia de Deus em Criciúma. De uma semente de fé, nasceu uma obra que transformou gerações. Igrejas foram erguidas, vidas restauradas, e o nome de Cristo foi exaltado em cada canto desta cidade. Hoje, olhamos para trás com gratidão e para o futuro com o mesmo fogo do Espírito Santo, que acendeu essa chama há 85 anos. Nos dias 8 e 9 de novembro, você é nosso convidado para uma celebração que será inesquecível. Teremos uma programação ímpar, recheada de emoção e poder, louvores que marcaram época e tocaram corações. Um teatro especial revivendo o início da nossa igreja na cidade, homenagens emocionantes aos assembleianos mais antigos e às famílias dos pioneiros. E o lançamento oficial do livro que conta a história completa da nossa igreja. Venha celebrar conosco 85 anos de milagres e vitórias. A ADC espera por você. Sobre o livro que o pastor Adriano Sebem mostrou aqui, recebo a informação que o livro, no final da sessão, estará ali para que os irmãos possam conhecê-los, pastor, e também poder adquirir, que é uma história interessante. Esse livro deveria constar e deverá constar, pastor Obadias, na Biblioteca Municipal de Criciúma, porque ele faz parte da história do nosso município. Dando início aos pronunciamentos, fará uso da palavra o presidente da Assembleia de Deus de Criciúma, presidente pastor Roberto Weiler.
Uma boa noite a todos na paz do Senhor Jesus. Quero manifestar em primeiro lugar minha gratidão a Deus pela oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui nesta noite no Teatro Elias Angeloni, para que agradecer a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito ao nosso favor. Dar aqui meus cumprimentos ao excelentíssimo prefeito Wagner Espíndola, como também ao nosso presidente da Câmara de Vereadores, senhor Márcio, como também vereador Obadias, proponente desse momento tão especial. Deus abençoe sua vida. Vereador Toninho, Deus abençoe, através do vereador Toninho, mencionando e cumprimentando, cumprimento todos os demais vereadores presentes. Também meus cumprimentos, nossa deputada federal, Giovânia de Sá, e minha querida esposa, Irene, sempre presente, uma conselheira e abençoada por Deus, que tem somado junto no meu ministério. Também cumprimentar aqui meu grande amigo e sempre amigo, Clésio Salvaro, Deus abençoe sua vida, e a todos presentes. Mas fazer aqui também meus agradecimentos. Eu vi aqui a filha do nosso querido pastor José Vieira, irmã Roseli, que também vem representar aí o seu pai, e também é uma grata alegria de poder estar aqui junto com o pastor Arcelino, que por 11 anos aproximadamente esteve aqui presidindo a Assembleia de Deus em Criciúma, pastor que esteve aqui e que pastor João Seno substituiu. Me permita aqui quebrar um pouco o protocolo, mas lembrar, e eu estava ali lembrando o pastor Arcelino, antes do pastor passar a presidência ao pastor João Seno, meu pai, eu me lembro que chegamos em Criciúma e no seu carro, um Astra, o senhor convidou o pastor João Seno para conhecer algumas igrejas na cidade de Criciúma. Eu estava presente junto no veículo. Andamos por esta cidade. Pastor João Seno veio a essa cidade e muito feliz vim também. Há 19 anos faz isso. 19 anos também servindo a Igreja Assembleia de Deus Criciúma e a esta cidade e a sociedade. Mas jamais imaginaria que depois de 19 anos estaria aqui e recebendo essa homenagem junto com os membros da nossa igreja aqui, uma parte representando, e dizer que Deus tem dirigido. Se até aqui chegamos, damos graças ao início desta obra. Eu, analisando, eu digo que as lágrimas derramadas, especialmente pelas primeiras mulheres que deram início à obra de Deus em Criciúma, Maria do Carmo, Vitalina, Maria Rodrigues, estas mulheres com certeza derramaram muitas lágrimas, mas eu sei que as lágrimas derramadas serviram para regar a semente que cresceu, que germinou e deram frutos e continua dando. Eu só tenho que agradecer. Se alguém tem aqui para agradecer, sou eu. Jamais poderia estar aqui se não fosse primeiro a mão de Deus, a misericórdia e a bondade de Deus. Mas saber de que pessoas que nos antecederam, os antepassados, nossos pais, que foram abrindo caminhos difíceis, caminhos que muitas das vezes trouxe pedradas, literalmente, momentos de sofrimentos, mas isto não os fez desistir, conforme o grande missionário Paulo, que deixou um grande exemplo nos registros também da Bíblia Sagrada, ensinando-nos e mostrando que vale a pena proclamar a ressurreição de Cristo e a salvação através deste Jesus. E que a Igreja Assembleia de Deus continua proclamando este Evangelho. O objetivo da igreja primordial é a salvação de pessoas, de almas. Porque fizemos sim o trabalho social, mas, sobretudo, nós sabemos que a salvação da alma vem trazer paz aos corações que só Jesus pode dar. E quero finalizar aqui trazendo um texto da Bíblia Sagrada sobre a história de 10 leprosos, quando
os leprosos naqueles tempos, eles eram separados da sociedade e da comunidade, por causa da doença contagiosa. E quando alguém chegava próximo a um leproso, ele tinha que gritar: imundo, imundo. Tal era a humilhação de um leproso. Mas quando Jesus se aproxima, há 10 leprosos que clamam por socorro. E Jesus, na realidade, ele não se afasta dos leprosos, mas ele se aproxima. E estes leprosos que clamam por Jesus, Jesus diz assim: vai ao sumo sacerdote, que era conforme a lei exigia, de que quando um leproso fosse curado, se dirigia ao sumo sacerdote. Jesus disse: vão ao sumo sacerdote e apresentai a ele. Era Jesus dizendo: vocês vão se apresentar porque vocês estão curados. Mas eles foram curados no caminho, porque Jesus disse: apresentai ao sacerdote. Enquanto eles estão em direção ao sumo sacerdote, um deles, ele vendo que eu estava curado como os outros, ele para e analisa: antes de eu ir ao sumo sacerdote, eu preciso me dirigir e agradecer ao que curou a minha vida. Apresentar ao sumo sacerdote era primordial para conferir que ele de fato estava curado. Mas a certeza era tão certa, a convicção daquele homem era tão grande, e a gratidão no seu coração era tão forte, que ele não prosseguiu junto com os 9, mas ele retornou, se prostrou aos pés de Jesus, agradeceu a Jesus pelo milagre que ele realizou na vida dele. Houve um momento de gratidão. Não deixamos de ser grato. E muito mais alcançou aquele ex-leproso, que ele conseguiu salvação para a sua vida. Houve paz no seu coração. Não houve só uma cura física, mas houve paz dentro dele, houve uma salvação, houve uma libertação. Sejamos gratos, e através da gratidão, com certeza, o louvor é dado a Deus, e as pessoas são abençoadas. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por esse momento sublime, e parabéns, à Assembleia de Deus, e gratidão a todos que fazem parte, a esse corpo da igreja, que hoje aqui é representado por alguns membros. Deus abençoe. Convidamos para que faça o uso da palavra a deputada federal Giovânia de Sá. Gostaria de, nesse momento, sei que é uma sessão solene, mas quebrando o protocolo, cumprimentar a todos na paz do Senhor. Não poderia deixar de estar aqui, presente, como filha dessa igreja, nascida nessa igreja, e posso dizer nessa noite que até aqui o Senhor nos ajudou. Quero cumprimentar o presidente da Casa Legislativa, meu amigo, vereador Márcio Darós. Cumprimentar nesse ato também o nosso amigo, vereador Toninho da Embralite, primeira pessoa a me contratar aos 16 anos de idade, que representa nesse momento o prefeito Wagner Espíndola, que está numa inauguração no bairro Santa Luzia, num parque que está sendo entregue nesse momento. Quero cumprimentar aqui o meu presidente, meu amigo, meu pastor, meu conselheiro, pastor Roberto Weiler, a nossa querida primeira-dama das Assembleias de Deus de Criciúma, pastora Irene Weiler. Cumprimentar com muito carinho nosso vice-presidente, pastor Adriano Sebem. Cumprimentar nosso amigo, meu pastor, sempre pastor, por 11 anos nessa cidade, pastor Arcelino Victor de Melo, e junto com ele, nosso presidente de Imbituba, pastor Natanael, e também o Romerito, meus amigos de rádio, de Meuadic, tantos trabalhos que desenvolvemos nessa cidade, na Igreja Assembleia de Deus. Meu querido amigo e proponente dessa sessão solene, Obadias Benoni. Com certeza ficará marcada essa sessão na vida de cada um. Talvez poucos presentes, mas os que aqui estão representam os aproximadamente 15 mil
evangélicos da Assembleia de Deus em Criciúma. E eu não poderia deixar de estar presente. Me emocionei muito quando ouvia a orquestra cantando Fiel Senhor, porque o Senhor tem sido fiel com a Igreja Assembleia de Deus de Criciúma há 85 anos e continuará também sempre firme na nossa vida. Obrigado, Obadias, por essa homenagem à nossa igreja. A nossa história, ela não é só escrita por tinta, por um papel, mas a nossa história, ela foi escrita com muita fé, com lágrimas e joelho. Quem está lendo o livro, pastor Adriano Sebem trouxe a história aqui, eu estou na metade do livro, mais ou menos. Você vê que naquele momento, quando os missionários iam para as igrejas, para os bairros, meu avô pregava carroça, cavalo, ali, Praia Grande, aquela região, na ilha, e eles eram apedrejados. Já foram, muitos já foram, já morreram, pastor Nirton dos Santos, pastor Oswaldo Lemos dos Santos, tantos pastores que por aqui passaram. Essa semana comemorou o aniversário o pastor José João Vieira, que também foi meu pastor. Mas sofreram muito e muitas lágrimas foram derramadas para que essa igreja estivesse hoje aqui, viva e atuante na cidade de Criciúma. E eu posso relatar aqui, meu pastor Vânio de Oliveira, Shirley, que quando passa essa história da igreja, nós começamos a lembrar, Heber Vieira, dos congressos missionários nessa igreja, dos congressos da MEUADIC, mas podemos relatar um que marcou vidas. Na década de 70, Vânio estava presente, eu estava com 7 anos presente naquele congresso, onde se ouviram os passos de Jesus naquela igreja. E naquele momento, Edse Thelma cantando, e Thelma recebeu um hino da parte do Senhor que dizia: há um mistério na igreja, há um silêncio de oração. Eu sinto Jesus andando nesse lugar. E esse mesmo Jesus, ele continua operando nas nossas vidas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Criciúma. Lembro-me que em 2011, pastor Arcelino, eu estava andando na rua da igreja, nas ruas da cidade, e eu via muitas igrejas evangélicas. E alguém me falou: melhor uma igreja em cada esquina que um bar, porque no bar você pode entrar sã, mas sai torto. Na igreja pode entrar torto, mas sai transformado pelo nome do Senhor Jesus. E eu quero agradecer a cada irmão que construiu essa história, cada músico, cada jovem, cada criança e adolescente, todos nós temos a nossa parcela de contribuição nessa história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E eu termino citando o Salmo 118 e 24, que diz: este é o dia em que o Senhor fez, alegremo-nos e exaltemos neste dia. Parabéns, Assembleia de Deus de Criciúma, pelos 85 anos de fé e avivamento. E que venham muitos outros anos de milagres, missões e presença de Deus em nossas vidas. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Parabéns, Assembleia de Deus. Ouviremos nesse momento o excelentíssimo representante do prefeito municipal de Criciúma, Wagner Espíndola, vereador Antônio Manuel, nosso querido Toninho da Embralite. Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes, senhores e senhoras. Quero fazer um agradecimento ao prefeito Vaguinho pela oportunidade de representá-lo neste momento. Ele que, infelizmente, não pôde dar continuidade pelo fato de estar inaugurando um parque ali no bairro Santa Luzia, nesse momento. E cumprimentar a mesa composta aqui. Cumprimentar primeiramente os nossos vereadores, o vereador Neri, o vereador Juarez de Jesus, o
vereador Obadias, nosso presidente Márcio Darós, cumprimentar o pastor Roberto, a nossa deputada federal Giovana de Sá, no qual eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado dela por 20 anos, no Grupo Zanata. Cumprimentar também o nosso pastor Arcelino, sempre pastor aqui de Criciúma, porque há 15 anos acompanhei o trabalho dele aqui em Criciúma, e o pastor Adriano. O que falar da Igreja da Assembleia de Deus? Eu não sou um participante e eu não frequento a Igreja da Assembleia de Deus, mas eu acompanho através da minha família, que tem parte da minha família que é da Assembleia, funcionários que trabalham comigo, que são da Assembleia. Cito um exemplo na Ibralite, o Foguinho, que é o Luciano, no qual é uma pessoa que eu respeito muito e que ele é o pastor lá do Planalto, que parece que agora foi transferido para Içara comandar na parte geral, no qual eu tive o prazer de toda a igreja que ele teve participação de ajudá-lo naquilo que for possível da minha pessoa, de construir aquilo que se precisava para fazer uma manutenção da igreja ou coisa parecida. E uma coisa curiosa que me chamava a atenção, que ele estava no momento numa determinada igreja e daqui a pouco ele já estava noutra. E eu dizia para ele assim: meu amigo, você ficou na igreja do Vila Rica, eu ajudei. Aí ele foi para o imigrante, ajudei. Eu disse assim: tu tem que ficar num local só. Eu chamava os outros de chupim, né? Porque estavam ocupando o lugar dele, que ele tanto trabalhou e construiu. Mas depois eu aprendi com ele que vocês têm dentro da igreja de vocês um trabalho que dá sequência, mais mudando de igreja, né? E é uma pessoa maravilhosa que ainda trabalha comigo e que eu tenho a satisfação de trabalhar com ele. O Itaci, pai da Giovana, eu vi a Giovana crescer pequenininha ao lado meu ali no bairro Argentino, na rua Rio Negro. Passou o Jair também, tudo. Então a gente tem um vínculo aqui junto às famílias. E falar também do trabalho de vocês, um trabalho cristão, um trabalho espiritual muito forte, que recupera tantas e tantas pessoas, um trabalho social elevado. Tem aqui a nossa amiga Shirley, que faz um belíssimo trabalho na Abadeus, trazendo aquelas crianças, dando continuidade de vida para eles, tirando de rua, dando oportunidades. Nosso amigo pastor Vânio de Oliveira, com o qual eu tenho a oportunidade de ser amigo muitos anos do vereador, que já foi vereador com a gente lá, tudo, e pelo belo trabalho que faz no teu centro de recuperação, Vânio. Recuperando e salvando vidas daquelas pessoas que realmente são esquecidas na rua, coisa parecida, e que vocês fazem um belo trabalho recuperando essas pessoas, trazendo para o mundo que realmente eles devem participar no caminho do bem e da paz. A igreja evangélica é uma igreja que é muito respeitada na cidade de Criciúma. Ela teve um crescimento muito elevado e não foi por um acaso. Foi pela elevação de tudo aquilo que vocês fazem, junto à comunidade, junto às famílias, que vocês lá se fazem presente no momento de doença, fazendo as suas orações. Isso é muito importante, isso é forte. As pessoas que realmente têm fé e acreditam com aquilo que vocês pregam, eles se recuperam. Porque também eles têm que ter fé em Deus e também acreditar naquilo que as pessoas estão repassando para eles. Então, quero aqui parabenizar o vereador Obadias por você ter feito essa proposição, vereador, homenageando a Igreja da Assembleia de Deus pelos seus 85 anos, muito merecidamente. Gostaria que todos os vereadores estivessem aqui presentes, mas infelizmente alguns tiveram que ir para lá representar também alguns do bairro, coisa parecida. Mas o que importa é que o proponente está aqui, o presidente da Câmara está aqui, e nós estamos aqui representando a Câmara de Vereadores e fazendo essa homenagem justa
pelo belo trabalho desenvolvido por vocês, tanto na parte espiritual quanto na parte social. Parabéns à Assembleia de Deus pelos 85 anos. Justificando agora, a deputada federal Giovana de Sá precisa se ausentar, porque ela vai acompanhar também a inauguração lá do parque. Muito obrigado, deputada. Fique à vontade. Obrigado pela presença. Convidamos, neste momento, o vereador proponente desta sessão especial, vereador da Assembleia de Deus de Criciúma. Eu lembro muito bem que havia uma preocupação da própria igreja. O último parlamentar da igreja havia sido o deputado, o vereador Vânio de Oliveira, depois vereadora Giovana de Sá, que se elegeu como deputada federal, e depois disso a Assembleia de Deus teve um hiato ali, né? Ficou sem representante na Câmara. O vereador Obadias Benones acabou preenchendo essa lacuna e agora faz uso da palavra, ele que é o proponente dessa sessão. Vereador, por favor. Meus queridos, eu também irei quebrar o protocolo aqui, haja visto que nós estamos em uma sessão solene, mas a grande maioria aqui são assembleanos. Então me permita-me cumprimentá-los com a santa e doce paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimentar a mesa de autoridades, meu amigo, colega, presidente da casa, Márcio Darós. Eu liguei para o Márcio e falei: o senhor vai estar lá conosco? Ele disse: com toda certeza. Tem hoje uma inauguração muito importante da cidade, mas ele é o presidente desta casa. Ele falou: estarei lá, e aqui ele está. Obrigado, Márcio. Você, sua esposa que aqui está, você é um amigo que a política me presenteou. E eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para a sua vida, para a sua casa. Deus te abençoe. Cumprimentar o meu também, nosso decano da casa, vereador Toninho. Toninho, essa cara de menino, mas ele já tem uma certa idade, já está idoso, né, Juarez? Vereador Juarez. Ele carrega nas costas 8 mandatos. E para a gente é uma alegria tê-lo conosco na nossa casa, sempre nos ajudando, nos orientando. Você com a sua voz experiente, a gente se sente muito confortável com a sua presença. Obrigado por aqui estar conosco e representando o nosso prefeito Vaguinho. Vou cumprimentar o pastor Victor de Mello, o pastor Arcelino, que Deus abençoe, o presidente desta igreja, que está sendo homenageada, da minha igreja. Sua presença aqui é fundamental, importante, junto com ele, meu amigo pastor Natanael, de Bituba, o Merito também, grandes amigos, pastor vice-presidente, pastor Adriano Sebem, que já fez uso aqui da palavra, trazendo um apanhado da nossa história, um resumo da nossa história. Eu deixei por último, para cumprimentá-lo, meu pai. Eu vou chamar de meu pai porque ele é meu pastor, pastor Roberto, grande amigo, um homem de Deus, pastora Irene, esse casal. E eu, quando nós estávamos conversando, fiz questão de trazer a pastora Irene para a mesa, porque Deus colocou o pastor Roberto junto com a pastora Irene, a irmã Irene, nessa cidade, para serem os nossos líderes, os nossos pastores. Eu me sinto muito seguro e protegido por vocês. A minha família é abençoada, porque vocês estão no lugar onde Deus colocou para abençoar a minha casa, e não só a minha casa, mas todos assembleanos dessa cidade. Queridos, eu vou falar aqui rapidamente, minha fala é muito breve, porque cumprimentando o pastor Roberto, eu vejo grandes amigos aqui, de pastores que dão continuidade ao trabalho diário da Assembleia de Deus em Criciúma, que são supervisores que aqui estão. Vocês são escolhidos por Deus e são uma bênção para estar espalhados por região aqui da nossa cidade, para levar a santa e doce palavra do Senhor. Também quero aqui
cumprimentar o Ted, o irmão Ted, presbítero da igreja, maestro, juntamente com a sua esposa, a irmã Kênia, que são líderes e fizeram um esforço. Eu estive aqui ontem, eles estavam com esses guerreiros que aqui estão, que fazem parte da nossa história, e vocês abrilhantam muito a história da Assembleia de Deus, tanto o coral quanto também a orquestra. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu queria, o pastor está aqui, pastor, eu vou quebrar o protocolo. Eu queria que Vossa Excelência viesse aqui à frente juntamente com a sua esposa. Eu sei que o menino está dormindo, se alguém puder acudi-lo ali, porque eu quero entregar um mimo para Vossa Excelência, porque o senhor merece muito isso, pelo esforço que teve. A gente sabe o quanto foi trabalhoso para vocês estarem aqui. Se posicione aqui, eu queria entregar, é um mimo, é simples, mas é de coração para essa família que tem servido e com excelência por meio da música a nossa igreja e também a nossa cidade. Agora eu vou, geralmente eu não leio os meus discursos, mas eu preparei com muito carinho, porque eu sou assembleiano de berço, e eu não vou dizer que eu nasci na igreja, porque eu não nasci na igreja. Meus pares que aqui estão, Neri Xavier e pastor Juarez, que está aqui, que acompanha os nossos trabalhos na Câmara de Vereadores. Eu não nasci na igreja, eu quase nasci na igreja, porque minha mãe saiu de um culto de círculo de oração, sentindo dores de parto, e por pouco ela não deu a luz a mim num culto de círculo de oração. Se eu tivesse nascido naquele culto, eu ia dizer, eu nasci na igreja literalmente, mas eu não nasci, eu cresci dentro dela. E eu, pensando no que poderia falar, eu comecei a escrever, porque eu sou pastor assembleiano, sou filho de pastor, e eu conheço muito a história da Assembleia de Deus, a história da Assembleia de Deus no Brasil, no estado de Santa Catarina e aqui de Criciúma. Tudo começa, e eu tenho uma frase que eu carrego, porque tudo começa com uma faísca. Os grandes incêndios nas florestas, eles são capazes de destruir uma floresta, mas ele começou com uma pequena faísquinha. Essa faísca de fogo, que eu quero espiritualizá-la, Deus também trabalha por meio dela. Uma pequena faísca. Deus precisa de apenas um coração com uma pequena faísca. Curiosamente, hoje, pastor Vânio de Oliveira, hoje é dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Lembramos de Martinho Lutero. Ele foi um coração em chamas que Deus precisava. Ele foi essa faísca. O movimento pentecostal que iniciou na rua Azusa, temos referências bíblicas para falar do capítulo 2 de Atos, mas vamos tratar da questão moderna. Rua Azusa, 1906. Um homem negro, afro-americano, filho de ex-escravos, um homem que não tinha concordância nas suas falas, homem simples, mas um homem cheio de Deus, aonde em Los Angeles, na Califórnia, o Espírito Santo desceu. Ele só precisava de uma faísca. William Sanger, o homem que foi usado por Deus. 2 suecos vieram anos depois até os Estados Unidos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, para acompanhar essas chamas que queimavam os Estados Unidos. Eles também foram queimados, e Deus dá uma visão para Gunnar Wingre. Belém do Pará é a cidade que você precisa incendiar. Ele dá uma olhada no mapa mundi, ele encontra essa cidade no Brasil. Os dois embarcam com as suas esposas e vêm até Belém do Pará. O norte e o nordeste do nosso país
Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou pentecostal. Muito orgulho de dizer, eu congrego numa igreja que crê na manifestação do Espírito Santo e eu oro em línguas estranhas também. Para encerrar, essa chama, como foi bem frisada aqui, atravessou 85 anos. Queima em nossos corações até hoje. Tenho aqui pessoas de cabelos brancos, outros que nem têm mais cabelos, mas que outra hora tinha e ajudou a construção desta igreja, da história desta igreja. Encontrei com o irmão ali na porta, ele diz, eu tenho 70 anos de Assembleia de Deus. 70 anos. Ele viu muita coisa, está aqui entre nós. 70 anos. Bom, eu tenho aqui jovens pastores, eu tenho jovens aqui. Eu deixo duas palavras aqui aos mais velhos, pastores como o pastor Arcelino, pastor João Seno, pastor José Vieira, esses pastores em vida, que contribuíram muito para que nós pudéssemos chegar até aqui, que sofreram, falaram sobre preconceitos, barreiras, perseguições. Eu digo para vocês, homens valentes e mulheres valentes, muito obrigado. Que Deus abençoe. Obrigado por pavimentar a estrada para que a gente pudesse chegar aqui. Eu digo para os novos, vamos honrar esse legado. Jovens que aqui estão, jovens pastores e membros novos, a juventude que aqui está. Nós temos uma responsabilidade: dar seguimento a esse legado, pastor Roberto. Honrar esse legado. Dar continuidade a essa história de Assembleia de Deus aqui em Criciúma. Porque daqui a 100 anos, alguém vai estar contando também a nossa história e a história de vocês. Dominados e cheios do Espírito Santo. A nossa marca é essa. João Carlos, toque o seu clarinete, mas toque cheio do Espírito Santo. Aos que aqui estão, toquem cada instrumento desse, mas toquem cheios do Espírito Santo. Cada dedilhar de instrumento, cada fala, cada ministração, cada glória a Deus, que seja tocado pela presença de Deus, porque o que marcou esta igreja Assembleia de Deus é a presença do Espírito Santo. Ele precisa apenas de um coração que tenha uma faísca de chama, de fogo. Que Deus abençoe. Parabéns à Assembleia de Deus. Parabéns, pastor Roberto, por ter conduzido com excelência a igreja Assembleia de Deus até aqui. Muito obrigado, presidente, por o trabalho que o senhor fez por nós, para que essa sessão solene saísse. A equipe da Câmara de Vereadores, que trabalharam com muito profissionalismo. Aos meus assessores, Sandro e Gabriel, que incansavelmente, e o meu amor, a minha família, que é o meu maior patrimônio, a Bruna, o Pedro e o Lorenzo, que sempre estiveram do meu lado. Eles sabem, pastores, o quanto eu sou assembleiano. Obrigado, que Deus abençoe todos nós. Ouviremos neste momento o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Criciúma, vereador Márcio Darós. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento especial, pastor Roberto, sua esposa, pastor Irene. Cumprimento também pastor Arcelino, pastor Adriano. Cumprimento especial nessa noite, hoje representando também nosso prefeito de Criciúma, Vaguinho. Cumprimento o líder do nosso governo, Toninho da Embralite. Cumprimento especial a você, colega vereador Obadias, por levar essa proposição até os vereadores, até aquela casa onde foi aprovado por unanimidade. Agradecendo aqui a presença do vereador Neri, do vereador Juarez. O trabalho daquela casa, na realidade, principalmente num ano do centenário
de emancipação política de Criciúma, que significa muito para quem está naquele espaço, hoje representando como presidente da Câmara, eu fico muito feliz. A nossa história acaba se eternizando, e tenho certeza que para os 17 vereadores que estão lá da mesma forma. E numa noite de hoje, uma noite especial, comemorando 85 anos da Assembleia de Deus em Criciúma. Como o Toninho também mencionou, também não sou da Assembleia, sou católico, mas a Assembleia de Deus, ela sempre esteve muito próximo. Sou morador do bairro São Luís, nascido no bairro São Luís, e o nosso bairro, ele, antes de tornar São Luís, ele se chamava Vila Olaria. E o pai e o vô, quando a gente passava na frente da Assembleia, a famosa Igreja do Relógio, o pai e o vô comentavam: olha, esse tijolo que veio para a construção dessa igreja saiu da nossa olaria. Então, a gente sempre, pequeno, a gente sempre levava pela questão. Para a gente, tudo era igreja, tudo era o templo, mas a gente ficava contente, porque já era um marco para a Igreja do Relógio. Em 98, 99, eu botei a minha empresa, e o meu primeiro funcionário, Luiz Henrique, pastor hoje da Assembleia. Primeiro fichamento e amizade. O Vânio foi testemunha. Arrumamos algumas vezes aquela Kombi, Vânio. Eu acho que até por isso que ele depois abandonou a mecânica. Mas eu vou dizer assim, isso nos deixa felizes. O Henrique lá do São João, novinho, casou, morando no Renascer, começando a sua família, e ali, perseverando dentro da oficina, e me ajudou e muito, porque foi o início de tudo. Éramos apenas eu e ele. E hoje, conversando com ele, ele disse: Henrique, nada é sem propósito de Deus. Tudo isso já estava escrito. Tudo que a gente passou, sujo de graxa, debaixo de um foquinha, trocando areia no olho, dizendo assim: olha o que Deus preparou para a gente. Nós não sabíamos, mas Deus já sabia que hoje, quando imaginamos que o Márcio ia ser presidente da Câmara, a nossa vida era completamente diferente. O Henrique já vinha, o Luiz Henrique, ele já vinha da igreja, por sinal, a igreja era do lado da casa dele, né? Então facilitava um pouco mais. É uma história que a gente sempre caminhou junto. Então são esses exemplos que a gente sempre carrega, porque eu tenho certeza que, como Criciúma nos 100 anos não foi fácil, na emancipação política até aqui, tenho certeza que os fundadores e quem começou o início passou por muitas coisas, mas com certeza o Espírito Santo acompanhou, porque Deus, ele age sim. Quando nós temos alguma votação polêmica na Câmara, alguma decisão que é para a nossa cidade, eu sempre peço a que o Espírito Santo intervenha, que esteja junto conosco ali, e que esteja no nosso coração, que dê sabedoria nas decisões, porque não é a decisão do Márcio ou de um pequeno grupo, mas é uma decisão de uma cidade. Então, se às vezes já é difícil com Deus, se a gente não estiver com Ele, se torna muito mais difícil, às vezes até impossível. Então, deixo aqui realmente os agradecimentos e os parabéns, Obadias, os parabéns por ter levado àquela casa um ato tão importante, que é o reconhecimento de tantas vidas que mudaram, ou tantas vidas que foram construídas de famílias através do Evangelho. Isso nos deixa muito contente, muito com o coração derramando de alegrias, porque a gente sabe que mexe, e a oração, ela mexe no coração de todos que crêem. A observação muito importante da nossa casa, dos nossos servidores, que sempre eu agradeço muito a eles, porque para podermos estar aqui também tem o pessoal que está trabalhando, que se dedica, que vai atrás, e eles dão sempre um suporte muito grande para que a gente possa estar fazendo um ato tão importante igual essa sessão especial nessa noite aqui hoje. Então, quero deixar os agradecimentos a todos assembleanos. É isso, pastor? Então, mas eu quero deixar aqui os meus parabéns a todos vocês pela evangelização
e tudo o que vocês têm feito pela construção da nossa cidade. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Bom, vamos dar início às homenagens, momento especial dessa nossa sessão solene, e por isso que vamos chamar ao palco os representantes dos pioneiros, os primeiros crentes da Assembleia de Deus de Criciúma, homens e mulheres que iniciaram esse caminho, que foram pioneiros, vanguarda nessa evangelização que tomou conta da cidade de Criciúma e que hoje celebra 85 anos. Irmã Vitalina Joaquina de Sena dos Anjos, em memória, representada pelo pastor Elias Fus. Pastor Elton Fus. Quero chamar também, pastor Elton, por favor. Quero chamar também, representando irmã Maria Silva Rodrigues, em memória, representada pelo seu bisneto, Rodrigo de Alcântara Esmeraldino. Irmão Ascendino Martins, em memória, um dos primeiros convertidos da Assembleia de Deus de Criciúma, representado por suas filhas Elizabeth Martins dos Santos e Terezinha Martins Felizardo. Convidamos para que participem da entrega o presidente da Câmara Municipal de Criciúma, vereador Márcio Darós, e o vereador proponente, Obadias Benones. E o pastor Roberto Olweiler, presidente da Assembleia de Deus. Pastor Elton recebendo a placa, até porque o pastor Pedro Duarte, que é neto, né? Hoje, infelizmente, não pôde estar conosco. Para recebendo a placa, representando a irmã Maria Rodrigues, seu bisneto Rodrigo de Alcântara Esmeraldino, pastor Obadias, se não me falha a memória, Maria Rodrigues dá nome à praça, em frente à Assembleia de Deus. É isso, né, pastor Adriano? Agora recebendo a placa, as filhas do irmão Ascendino Martins, em memória, Elizabeth Martins dos Santos e Terezinha Martins Felizardo.
Representando os pastores que presidiram a Assembleia de Deus de Criciúma desde a sua criação, convidamos para que recebam as suas placas de homenagem pastor José Vieira, neste ato representado por Roseli Vieira Nunes, sua filha. Pastor Arcelino Victor de Melo, por favor. E representando o pastor José Novailer, pastor Roberto Ovailer, por favor. Convidamos para que participem da entrega o presidente da Câmara Municipal de Criciúma, vereador Márcio Darós, juntamente com o vereador proponente, vereador Obadias Benones. Irmã Roseli, representando o pastor José Vieira. Pastor Arcelino, por gentileza, pastor. Recebendo das mãos do atual presidente da Assembleia de Deus, pastor Roberto Ovailer, sua placa. Recebendo agora, o pastor Roberto receberá a placa representando o pastor João Senovailer, recebendo a placa das mãos do vereador Obadias Benones. Pastor João Seno não pôde comparecer, está enfermo, né? E agora quem receberá a placa, ele já representou o seu pai, é o pastor presidente da Assembleia de Deus, pastor Roberto, também sendo homenageado, recebendo a placa das mãos do vereador Obadias Benones e do presidente da casa, Márcio Darós. Irmã Irene, por favor. Convido também os demais membros da mesa para tirarem foto com o pastor Roberto. Por favor, pastor Adriano, pastor Arcelino, vereador Antônio Manuel, para que também possam tirar a foto que homenageia o atual presidente, pastor Roberto, atual presidente da Assembleia de Deus. Os demais vereadores, né? Vereador Juarez, vereador Neri. As autoridades podem tomar os seus assentos para que possamos continuar a sessão.
Autoridades podem tomar seus assentos novamente, por gentileza. Obrigado, vereador Neri, vereador Juarez Jesus. Neste momento, a Câmara Municipal de Criciúma, a fim de registrar a homenagem desta noite, entrega a placa alusiva a esta sessão especial que celebra os 85 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Para a entrega da honraria, convidamos para que se posicione à frente da mesa de autoridades o presidente da Câmara Municipal, vereador Márcio Darós, vereador proponente desta sessão, vereador Obadias Benones, e também do representante do prefeito municipal, vereador Antônio Manuel. Para receber a homenagem, convido o pastor Roberto Ovailer, atual presidente da Assembleia de Deus de Criciúma, acompanhado da sua esposa, pastora Irene Ovailer. Quero convidar agora os vereadores Neri Xavier e Juarez de Jesus para se juntarem às autoridades. Pastor Arcelino, pastor Adriano, por favor. Quero informar também a todos os presentes que as fotos e a reportagem sobre esta cerimônia produzidos pela assessoria de imprensa do Poder Legislativo estarão disponíveis no site camaracriciuma.sc.gov.br e também no canal do YouTube da Câmara Municipal de Criciúma, youtube.com/Câmara Criciúma. Antes de encerrarmos a solenidade, vereador Obadias, convidamos para que profira a oração final com o presidente da Assembleia de Deus de Criciúma, pastor Roberto Ovailer. Queremos orar ao Senhor, agradecer a Ele. Convido os que podem estar em pé. Resumindo aqui, a palavra é gratidão. Gratidão a todos, todas as homenagens, tributo ao nosso Deus e à nossa igreja, aos nossos irmãos, todos presentes, os que estão ausentes. Essa homenagem que recebemos e que a igreja recebe, tributo também a todos os senhores, nossa orquestra. Abençoe, pastor Romerito, alegria poder revê-los ali. Maravilhoso Deus, eterno Pai, queremos te louvar, te agradecer por esses momentos que aqui, Senhor, passamos diante desta homenagem oferecida, Senhor, à nossa igreja, Assembleia de Deus. Sabemos, Senhor, que tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, que o Teu nome, sobretudo, seja glorificado. Somos gratos pela vida, somos gratos pela salvação, somos gratos por todos que aqui compareceram, Senhor meu Deus. Também pelo presidente da Câmara de Vereadores, Márcio,
pelo proponente, pastor Obadias, por todos presentes aqui nesse santo lugar. Te agradecemos, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Peço às autoridades que tomem vossos assentos à mesa, por favor. E neste momento,
Passo a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Criciúma, excelentíssimo senhor vereador Márcio Darós, para que faça o encerramento desta sessão especial. Antes de encerrar, só quero deixar o registro aqui, os agradecimentos. Dá uns parabéns, né? Que apresentação, né? Que presente que ganhamos. Vereador Badias, muito obrigado. Muito obrigado a todos, coral excelente, é de arrepiar. Salva de palma para eles. Agora sim, declaro encerrada essa sessão especial em homenagem aos 85 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Uma boa noite a todos e que tenhamos um excelente final de semana.